Rauch Rauch, eu sou o Bruno e esse é o canal do Namastê Saravá. Hoje eu recebo uma convidada muito especial aqui no Papo de Luz, seguindo o nosso propósito de espalhar o conhecimento acerca da espiritualidade e as suas mais diversas expressões. Agradecendo sempre aos povos indígenas pelos ensinamentos, por toda a resistência e pelas plantas maestras que nos curam e fortalecem o espírito, às casas que frequentamos e aos nossos professores, mestres e padrinhos. Sigam, curtam e compartilhem o nosso canal e, claro, as músicas do Namastê Saravá que estão aqui também servem para serem rezadas e levarem luz. Estão em todas as plataformas de streaming. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a Ana Carla, guardiã e responsável pelas meditações e estudos realizados no Centro Ayahuasqueiro Jiboia Sagrada, IESAN. Aninha, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de receber aqui na minha casa. Seja bem-vinda. Gratidão, Bruno. Também estou muito feliz de estar aqui com você, uma alegria de estar aqui com vocês, partilhando um pouco do conhecimento. Acho que é muito importante para a gente que está no caminho das medicinas, sempre agregar conhecimentos, buscar conhecimentos. E eu acho que esses canais eles são de profunda importância na nossa caminhada espiritual. Eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, Aninha. A gente já estava batendo um papo ali antes de começar, né? Sim. Aninha, quer contar um pouquinho aí quem é você, para quem não te conhece? O pessoal lá do Jiboia conhece bem a Aninha, mas fala pro pessoal aí quem que é a Ana. Bom, vou fazer uma descrição breve, sobre a minha pessoa. Eu sou Ana Carla, eu sou uma mulher solteira, branca, acho que é importante essa autodescrição. Eu estou no caminho das medicinas, vai para 8 anos e meio, já estou completando 9 anos aí, 9 anos praticamente, já nesse caminho, e frequentando a jiboia sagrada como guardiana jiboia, e dentro desse caminho de desenvolvimento, para mim foi tudo muito rápido dentro das medicinas. Eu sou formada em análise de sistemas, então eu sou da área da tecnologia, mas acabei me encontrando no mundo das medicinas. Hoje eu não atuo mais como analista de sistemas, estou num processo de transição de carreira, voltado para a parte mais de aromoterapia, psicanálise, e tudo isso me veio com as medicinas. Eu sempre, depois que eu comecei a consagrar as medicinas, me veio muito sobre isso, sobre qual é o meu papel dentro do mundo, o que eu vim fazer realmente, qual que era o meu chamado. E eu acho que isso também está muito ligado com os raios, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os 7 raios, mas os nossos raios, eles interferem muito na nossa missão de alma, e eu acho que é muito importante a gente declarar isso. Acho que cada um veio aqui, tem o seu papel de desenvolvimento e também de ajudar os outros no seu desenvolvimento pessoal. Então, dentro das medicinas, eu me encontrei e a medicina também me ajuda a ajudar outras pessoas a se encontrarem. Então, eu acho que o meu papel hoje como guardiã dentro da jiboia, principalmente, é a parte da disseminação do conhecimento. Quem conhece a jiboia sabe, a gente tem os nossos trabalhos, cada um formado dentro da sua egrégora, somos uma casa universalista. Porém, cada trabalho ele tem a sua particularidade, porque é uma egrégora individual ali trabalhada, dentro desse universalismo. Então, se vamos falar, por exemplo, do hinduísmo, a gente tem um estudo para falar do hinduísmo. Se a gente vai falar sobre xamanismo, se o nosso trabalho é sobre o xamanismo brasileiro, a gente tem um estudo sobre o xamanismo brasileiro. Porque é muito importante quando uma pessoa chega para consagrar das medicinas, ela tenha a compreensão do que ela vai acessar naquela noite, naquele trabalho, Então é importante a gente trazer essa forma de divulgação desse conhecimento
para que a compreensão com as medicinas seja mais simples, né? Então a gente tem esse entendimento. Esse foi um pedido que nasceu de um chamado da madrinha, né? E ela me passou esse chamado, ela falou, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver isso. E no começo eu não sabia nem como que eu ia começar e nem por onde que eu ia começar. E aí tudo isso foi a partir dos estudos, né? Muita pesquisa, muita leitura, muita busca, né? Então a gente acaba resumindo, né? Porque não dá para ser algo muito extenso, muito longo, mas algo que a gente consiga trazer uma compreensão ali para o trabalho em relação à egrégora que vai ser trabalhada no ritual. Muito bacana. Queria aproveitar aqui e deixar um abraço para a madrinha Maria Juremeira e para todos os irmãos lá da casa do Jiboia Sagrada, uma casa muito importante aqui na cidade de São Paulo, também no Brasil, por que não? E, de fato, o que me chamou a atenção, né, quando a gente se conheceu, foram essas meditações que são propostas dentro dos trabalhos do Jiboia. No meio do trabalho é colocada ali uma meditação com instruções, né, com explicações das egrégoras que são propostas dentro daqueles trabalhos. Isso é muito interessante. Eu, particularmente, nunca tinha visto em outra casa e realmente edifica muito, né, para quem vai procurar um trabalho. Muitas vezes você chega num trabalho específico sobre determinada egrégora e você só ouviu falar sobre aquela entidade, mas você não sabe com profundidade. E no meio do trabalho, na força, né, entrar em contato com os detalhes, né, daquela energia com a qual você está se conectando, é muito especial, né? Aquilo me tocou muito e eu já tinha te falado, né, tinha te reverenciado por conta disso e a casa também por dar abertura a isso. Realmente faz muita diferença, é muito especial. Parabéns. Obrigada, Parabéns. obrigada, eu agradeço. E eu sou muito feliz de realizar esse trabalho, porque é um trabalho que eu vejo que realmente agrega nas ritualísticas, agrega para os irmãos que vão consagrar, principalmente quem vai pela primeira vez, né, que às vezes vai sem informação nenhuma. Então chega ali e tem realmente algo em que se apoiar e ali começar. Eu acho que o que a gente planta ali é uma sementinha, né? E aí a pessoa, quando ela se interessa, ela passa a buscar mais, né? Então, quando ela tem ali algo que já foi lançado ali, às vezes uma frase, né, alguma instrução que foi dada ali que toca na pessoa, e aí a partir dali a pessoa começa a buscar mais. E eu acho que o conhecimento, ele liberta a gente, né? Eu falo isso, né, eu vou falar na minha experiência e na minha particularidade aqui em relação ao trabalho com os guardiões, por exemplo, né, Exu e Pombogira. Eu sou de uma linhagem, né, uma educação espiritual que é toda formada dentro da Igreja Católica. Então, para mim, Exu e Pombogira era coisa do demônio, né? Acho que para a maioria das pessoas que são de outras vertentes espirituais, tem esse preconceito em relação a Exu e Pombogira, né? E quando você passa a conhecer e entender o que é Exu e Pombogira, isso se transforma, né? Então quebra aquele preconceito que você tem formado por conta de uma denominação espiritual que você seguia ou que você segue, né? Então você passa a ter uma outra visão, né? Então eu acho que esse trabalho, né, da divulgação do conhecimento, das meditações, das instruções, ele tem muito esse papel de quebra de preconceitos também, né? Para as pessoas que vão pela primeira vez e para as pessoas que já frequentam, porque muitas pessoas ainda têm enraizado, né, esses conceitos que foram ali há muito tempo, né, formatados ali, porque vai sendo formatados na nossa cabeça e ali vai sendo, né, impregnada aquela informação. E aí quando você escuta isso na força e que você passa a ter uma visão diferente, você vê que realmente não era aquilo que você pensava, né, e que você acreditava. Então, o crédito ali do que você tinha em relação ao que você pensava, em relação àquela egrégora, ele acaba se quebrando, né? É o que eu falo, acho que
toda egrégora, toda denominação espiritual, elas têm coisas muito legais a nos oferecer e muito bonitas para nos acrescentar no nosso caminho espiritual, né? Acho que o que vale realmente é o conhecimento para a gente se desenvolver mais e mais, e cada uma delas tem coisas muito legais para nos oferecer nessa fase de desenvolvimento, porque nós estamos aqui para nos desenvolver, né? Então eu penso dessa forma. Então hoje a minha leitura sobre Exu e Pombogira é totalmente diferente, né? Então quebrou aquela questão da demonização, porque eu tenho conhecimento sobre quem é Exu e Pombogira, as energias que regem Exu e Pombogira e como eles interferem na nossa vida, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento. E assim como todas as outras egrégoras, né? Se a gente vai para o hinduísmo, né? Então a gente vai olhar para o hinduísmo e a gente vai ver uma coisa que para a gente, né, aqui nós brasileiros, é uma coisa totalmente fora da nossa cultura, né? Onde que você vai cultuar um Deus com cabeça de elefante? Né? Então, às vezes foge a nossa realidade. Mas quando você começa a entender por que aconteceu isso e o que esse Deus com cabeça de elefante ele pode trazer para nós, né? Como que você vai entender um Deus que fica, né, um tempo ali meditando numa montanha, né, mais de 10 anos ali meditando numa montanha gelada, né? E aí como você entende isso, um Deus ser humano, né, que é um Deus destruidor, né? Por que você vai, né, cultuar um Deus dessa forma? Então, quando você passa a ter compreensão disso, eu acho que a gente começa a entender o que cada um deles pode agregar na nossa evolução e nosso crescimento espiritual, né, e na nossa evolução como ser humano. Tudo isso vem com um formato muito harmonioso, né? As meditações que você grava, né? Elas são meditações gravadas especificamente para esses rituais. Sim. De uma maneira muito sutil e elas realmente tocam, né, a todos que estão participando do ritual e ajudam, né, a medicina a conduzir as pessoas, principalmente as pessoas que estão chegando, né, tem preconceitos, pouco conhecimento sobre algumas divindades, enfim, algumas energias em específico. E interessante que em alguns rituais há cruzamentos, né, de egrégoras, e a gente vai falar de uma egrégora muito, muito específica daqui a pouco aqui, que inclusive é uma egrégora que é muito suscetível a se abrir, né, para outras energias, e eu queria entender como que vem essa inspiração, né, de cruzar essas linhas, essas energias, né, para fazer essas meditações e essas propostas de trabalho. Eu acho que isso tudo, Bruno, parte do princípio fundamental, que tudo está ligado ao todo, né? Eu acho que não existe separação. Quem separa somos nós, os homens, né? Com a nossa racionalidade, a gente acaba separando as coisas. Mas eu entendo, acho que a partir do momento que a gente começa a se conectar mesmo com a nossa espiritualidade, a gente vê que tá tudo muito conectado. Então não tem como você separar, por exemplo, vamos dizer, a egrégora do cristianismo da egrégora da Umbanda, né? Não tem como você separar o budismo do hinduísmo, né? Tá tudo conectado. Então sempre existe um ponto de conexão entre elas, né? Então, por exemplo, dentro do hinduísmo, a gente tem ali a reverência a Krishna, né, que se a gente for ver, a gente tem muito semelhante essa energia dentro da energia crística, né? Então, se a gente for ver o avatar de Krishna, né, ele é muito semelhante ao avatar de Jesus Cristo. Então, eles trazem ali a mesma mensagem. Qual que é a mensagem que eles pregaram? Do amor. Né? Então, se você for ver, Krishna ele teve um papel de servidão, ele teve um papel de abnegação, ele teve um papel realmente de olhar ali para os menos favoráveis, né? Tem aquela história, né, que conta sobre o resgate das virgens, né, que foram escravizadas pelo demônio,
E aí todo mundo fala, né, Krishna teve 18.000 esposas, né? E não foi isso. Ele, na verdade, resgatou as 18.000 virgens, né, e trouxe para realmente ressocializar aquelas mulheres, né? E o que Jesus fez? Jesus saiu pregando para as mulheres que eram marginalizadas, as mulheres que eram vistas como não adeptas para a sociedade, né? Qual que é o papel fundamental da mensagem desses dois avatares? O amor, né? Então você acaba conectando ali, né, essas duas egrégoras. Então muitas das relações que a gente faz desses trabalhos cruzados vai muito da energia que cada um emanou durante o seu processo ali né, de encarnação, né, e de instrução realmente que trouxeram no tempo que viveram aqui nessa Terra, né? Então a gente acaba pegando esses pontos em comum e fazendo essa ligação. E eu acho que realmente, para ter essa compreensão, você precisa ter essa consciência que tudo está ligado ao todo. Então não existe nenhuma separação. Quem separa somos nós, né? E eu quero ver assim um mundo que a gente ainda consiga realmente falar de Jesus ligado a Exu, de Jesus ligado a Krishna e de Exu ligado a Shiva, né? Que são energias semelhantes, né? Como você falou, né? Dessa ligação. Eu coloco muito sobre Ganesha, né? Que eu vejo Ganesha como o Exu do hinduísmo. Os guardiões. Os guardiões, entendeu? Porque é ele que está na porta de todo o templo hindu, guardando a entrada, né? Era ele que guardava a entrada do palácio de Parvati, né? Então, o Exu, qual que é o papel de Exu principal hoje dentro de um terreiro? Ele é o guardião, é ele que fica na porteira ali, olhando quem entra, né? Olhando quem sai, como entra, como sai, né? E ali brindando e protegendo todas as energias que adentram. Então, se você for olhar, tem uma correlação ali de Ganesha com Exu. Então, é muito de ter esse olhar. Tudo está ligado ao todo, né? Acho que são formas diferentes de trazer a mesma mensagem, né? E formas diferentes de trazer essa mensagem para a compreensão de quem está preparado para receber aquela mensagem. Então, dentro do hinduísmo, por exemplo, se fosse levar Exu, talvez eles não aceitassem, né? Mas Ganesha eles aceitam como esse guardião do templo. E aqui dentro de um terreiro, por exemplo, se você colocar um Ganesha na porta da entrada, talvez não tenha essa compreensão, mas ele traz essa mesma energia, né? Então eu acho que vai muito dessa consciência, né? E eu acho que para quem toma medicina, para quem consagra das medicinas da floresta, abre muito a nossa mente em relação a isso. Parece loucura, né, gente? Mas não é. Porque às vezes a gente fala isso para quem não consagra ainda das medicinas, né, não faz ainda, não é adepto dessa questão da expansão da consciência, e acho que a gente está falando, né, loucuras, mas não é. É uma realidade que, se você for ver dentro dos estudos, ela traz essa compreensão para a gente. Falando, né, da expansão da consciência e todas essas egrégoras e a forma como a gente as percebe, tem uma egrégora em especial, pelo menos para mim, que facilita o entendimento de outras. Pelo menos foi assim para mim. Aproveitando que a gente está gravando numa quinta-feira, não é à toa que eu deixei essa cor aqui hoje. O vermelho representa o rubi. Hoje é o dia da chama rubi dourada, da Mestre Nada, do Mestre Jesus Cristo também. Chamei a Ana também para a gente falar um pouquinho da fraternidade branca, dos 7 raios, dos mestres ascensionados, essas energias tão maravilhosas e tão abertas, né? Para mim, elas apareceram também, né, depois que eu conheci as medicinas, de uma forma muito forte. E o meu raio, o primeiro raio, o raio azul, mas o primeiro raio que apareceu para mim foi o rubi dourado, que se manifestou através da Mestre Nada. E através deles eu consegui entender, compreender a manifestação
dessas outras energias, muitas das quais eu já conhecia e tinha afinidade, principalmente a Umbanda, que eu tenho como religião, de uma maneira mais fácil de compreender a coexistência, né? E eu sei que você também tem a Fraternidade Branca num lugar muito especial na sua vida, e eu sei que você manifesta isso dentro dos rituais do Jiboia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse lugar que você tem para eles dentro dos rituais do Jiboia e dentro da sua vida também. Bom, vamos lá. Eu acho que falar sobre a Fraternidade Branca realmente é você ligar tudo ao todo, né? Tudo ao todo. Tudo ao todo, porque quando você vai estudar sobre a Fraternidade Branca, você vê que é um universo de informações e de conhecimento que eles nos trazem. E que se você for ver, você tem como correlacionar com quase todas as egrégoras que a gente trabalha, né? Se não todas. E para mim é muito especial falar da Fraternidade Branca, porque é um ritual que a gente trabalha muito dentro dos rituais cósmicos que a gente tem na casa. Né? Por exemplo, agora no início do ano, a gente sempre inicia com os raios da Fraternidade Branca, os 7 raios. Então, a gente faz esse estudo. Né? A cada ritual dentro do trabalho cósmico, a gente vai passando por cada um dos raios em específico. Né? Então, a gente começou com o raio azul, que é o primeiro raio, que é um raio que eu amo muito, né? Um raio que eu tenho muito apreço, que é o raio, né, do Mestre Moria, São Miguel, né, que é o raio da coragem, né, é o raio da fé, né, é um raio que traz ali para você força, né, então é um raio que realmente te traz ali energia de movimentação, né, e é um raio também de proteção, né, então foi um raio que me pegou bastante, sempre foi, eu acho que por São Miguel, principalmente, né, que eu tenho uma devoção muito grande por São Miguel, e eu acho que São Miguel ele tem um papel fundamental na minha vida, e quando eu vi ele trabalhando dentro do raio azul, e toda a explicação sobre o raio azul, e a compreensão que eu tive pelo raio azul, eu tive ali o entendimento por que o raio azul também me pegava tanto. Mas o meu raio não é o azul. O meu raio é o raio rosa, que é o da Mestra Rovena, que é o raio do amor, né, do amor incondicional. É um raio que trabalha muito na linha do altruísmo, né, do servir. Então é um raio que está ali realmente para expandir o amor, né? Então ame de qualquer jeito, ame quem quer que seja e sirva com amor. Não é o raio do serviço, porque o raio do serviço é o raio da Rubi Dourado, que é o da Mestra Nada. Mas se você for ver, tem ali muito parecidas as energias. São formas de amor diferentes. São formas de amor diferentes, né? Porque o raio do Rubi Dourado, ele traz muito essa questão de você ama servindo, né? Você ama se colocando a serviço, né? E ali é um serviço de desenvolvimento das pessoas, de trazendo as pessoas realmente para a vida e dando a elas a capacidade realmente de seguirem a sua vida e também disseminarem essa questão do conhecimento, do servir, né, do servir por amor também. Então é um raio que é o raio da Mestra Nada, para quem não conhece, né, que está muito relacionado a Maria Madalena, que era uma discípula de Jesus, né, que serviu Jesus, a função, né, vamos dizer, a missão de Maria Madalena foi ali a serviço ao lado de Jesus. Até, vamos dizer, ali os seus 20 e poucos anos, ela tinha uma vida, mas a partir do momento que ela conheceu Jesus, né, a função dela, a missão dela foi no serviço. E foi no serviço do quê? Da catequese, né? De levar o conhecimento, de levar a palavra de Jesus, de levar o conhecimento e de servir. Então, a quem ela estava servindo? Ela estava servindo ao que ela acreditava, né? E ali levando a palavra, levando o consolo, né? Levando o conhecimento para outras pessoas também. Então, assim, os raios, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão, né?
E eu acho que é muito legal da gente fazer esse estudo sobre os raios, porque ele nos traz, quando a gente se conecta com o nosso próprio raio, a gente começa a entender qual que é a nossa missão aqui nesse planeta, né? Como aqui encarnados. Então você olha para o seu raio e você fala, acho que aqui tem um chamado para minha vida. Né? Eu não sei se para você foi assim, mas para mim foi muito. Quando eu me conectei com o meu raio, eu falei assim, agora eu acho que está fazendo sentido, né? Todas essas consagrações que eu fiz, né? Todas essas medicinas que eu, né, consagrei, faz sentido agora, porque realmente é um raio do amor, é um raio que nos ensina a servir, é um raio que nos ensina a acolher, né? Então, é um raio que traz muito essa questão. E cada raio tem a sua, né, a sua função. Né? E como foi para você? Como Olha, você se conectou com o seu nossa, raio? minha primeira, minha primeira relação com os raios aconteceu, olha, sinceramente, eu não lembro a primeira, eu lembro as primeiras, e as duas primeiras foram com o Rubi Dourado. Não lembro a ordem exatamente, mas uma delas foi dentro de um processo de leitura de alma que eu fiz com uma grande amiga, mestra que eu tive. Já conhecia as medicinas na época, ela não é uma pessoa das medicinas, e dentro desse processo, que é um processo quase hipnótico, eu vi a chama rubi dourada, eu vi elementos, todos rubis do rubi dourado, e eu vi a mestre nada se manifestando, e eu não sabia nem quem era. Né? Então, o que é mais interessante, porque eu não tinha conhecimento dos raios. E depois, dentro de um ritual, a manifestação se deu de uma forma mais intensa. E ali foi mais interessante, até te ouvindo, as coisas foram voltando aqui para mim. O que foi proposto para mim ali foi que eu fosse estudar. Então, os mestres pediram que eu fosse estudar. E aí eu falei, mas estudar o quê? E é engraçado, porque quando é te colocado uma missão, as coisas vão aparecendo. E aí os livros, os textos, os vídeos, as coisas que eu precisava saber foram aparecendo para mim. E desses estudos, muitas coisas foram surgindo. Foram surgindo músicas, rezos que eu fui escrevendo. Foi nesse mesmo momento que o Namastê Saravá, né, o projeto Namastê Saravá, que não era nada disso que é hoje, mas era a semente, começou a surgir. E aí comecei a entender o que eram os mestres ascensionados. Uma das coisas que eu fui estudar foram os mestres. Eu não sabia qual era o meu raio. Eu fui entender, como que eu descubro o meu raio? Aí tem algumas coisas que a gente vai falar também do cálculo. Mas depois eu descobri o meu raio, eu tive a certeza do meu raio também por pura intuição, afinidade e diversas confirmações também. E dentre essas coisas eu recebi a primeira música do Namastê Saravá, que está aqui, né, nesse canal e também em todas as plataformas, que é Sete Raios. Não à toa foi a primeira música, né? E as pessoas que me conhecem sabem, né, da minha ligação com os mestres muito forte. De lá para cá, as manifestações foram diversas. E aí depois de um tempo, eu me conectei ao mestre Elmória, que é meu mestre, também de diversas maneiras, dentro de rituais, em sonhos, né? Ao Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel se manifestou para mim foi uma coisa muito linda, porque ele apareceu para mim como um anjo todo de azul, mas ele era um anjo, ele era negro, né? Foi muito lindo, né? Porque você imagina aquela coisa estereotipada do anjo loiro, de olho azul. E ele era negro, né? Foi muito lindo, né? Eu lembro era uma porta, assim, quase de um cofre que ia se abrindo toda azul com diversos escritos. Quando se abriu aquilo, apareceu ele para mim. Como se ele estivesse me revelando, olha, aqui, você é o raio azul, não é que você é do raio azul, você é o raio azul, né? Eu sou o raio azul.
Eu sou, né? né? E a partir daquele momento eu comecei a me apoderar da divina presença eu sou e entender, né? Essa frase muito poderosa, né? Que mudou minha vida, muda até hoje. E fui me conectando, né? E assim, você que é entrevistada, não sou eu, mas assim como tudo que eu conheço de espiritualidade, ou a maior parte vem, né, do conhecimento de orixá, eu sei que eu sou de orixá e por um acaso eu sou de Oxaguian, que é um orixá branco, que tem um azul, e eu sou de Ogum, e o meu Ogum é azul também. Olha, as coisas não são à toa, né? Comecei a entender as coincidências do azul na minha vida, é bizarro, a presença do azul é muito forte. Quando eu tô de azul, parece que eu tô mais poderoso. As pessoas me param assim e falam, nossa, como você fica bem de azul? É bizarro, eu nem uso muito azul. Mas é impressionante, porque ninguém nunca fala esse tipo de coisa, mas é como se chamasse muito a atenção, o azul mesmo, em mim. E é uma energia muito presente. E quando a gente aprende de orixá, entende de orixá, sabe que você tem que estar conectado ao seu orixá, mas não somente a ele. E que você precisa lidar, aprender a cuidar dos outros orixás que não estão na sua coroa também. Né? Equilibrar Sim, todas as energias, tem Xangô, Oxóssi, todos. E assim são com os raios também. sim. Você tem que cuidar de todos os raios, porque você também é os outros raios, né? Então é mais ou menos por aí. E eu também acho interessante o mistério dos raios. Vou dar um exemplo aqui, você estava falando do raio rosa e a chamatrina, né? O poder da chamatrina, né? Raio azul, raio amarelo, raio rosa. Não, né, que os outros sejam menos importantes, mas Sim, a chamatrina é colocado para nós como as três principais, né? E não é à toa, né? A ação, né? Fé, a sabedoria e o meu amor. amor. O amor, a chama rosa, ela é colocada como a mais importante, né, de Sim. todas, mas também a mais difícil. Parece fácil amar, mas é muito difícil. E ao mesmo tempo que ela é a chama do amor, é a chama da liberdade Sim, também, né? Isso é um mistério muito, muito gigante. é assim, até chega a ser impressionante da gente falar sobre os raios e a gente vê realmente ele manifestado assim no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E na nossa evolução e no nosso crescimento espiritual, né? Quando a gente fala da chamatrina e a gente liga todos esses três raios, a gente fica falando, nossa, eu preciso da fé, eu preciso do conhecimento e eu preciso do amor, né? É um tripé, né? E eles têm que andar juntos ali realmente. Mas não dá, por exemplo, para você ter mais fé do que você ter mais. Se você tem mais fé e menos amor, não vai dar certo. Se você tem mais conhecimento, menos fé e menos amor, não vai dar certo, né? Então é uma chamatrina que ela tá ali no equilíbrio também, né? Então se você for ver, elas estão equilibradas, né? Essas três chamas, porque é necessário esse equilíbrio dessa potência que cada uma delas traz, né? Então, assim, a nossa fé, né, já é bíblico isso, né? Desculpa um adendo aqui católico, gente. Mas, assim, a fé sem ação, ela é morta, ela não serve para nada. Se você acredita e se você não coloca-se a serviço da sua fé, ela meio que fica anulada, né? E a mesma coisa, se você tem um conhecimento imenso, mas se você não acredita nesse conhecimento e se você também não coloca a serviço esse conhecimento que você tem, ele também ele se anula, né? E o amor também, só o amor por si só, se você tem só o amor, né? Porque é muito fácil a gente amar quem a gente gosta, né? Sim, Quem está próximo da gente ali, né? Que é a nossa. Às vezes é um desafio também, né? Amar a família, né? sim, Mas é um fato. desafio constante, diário, assim. Mas é fácil você amar os seus amigos, aqueles que têm afinidades em comum, aqueles que não te desafiam, né? É fácil amar quem geralmente está ali com você com as mesmas ideias, né? É difícil amar quem te desafia,
né? É difícil amar aquela pessoa que realmente ali te tira do eixo, né? Então ali você, né, perde um pouco ali essa questão do amor. Só que aí você tem o conhecimento e você tem a fé. E ali você tem o amor também, né? Então, o amor, às vezes, ele tá pouquinho, mas se você tem o conhecimento e você tem fé, então você tem ali um conhecimento para você tentar aumentar esse amor, né? Então, é muito importante a gente ter o conhecimento dos raios, né? Por exemplo, eu sou da chama rosa, né? Todo mundo acha que eu sou amorzinho, eu sou de Oxum também, né, Ah, gente? é. Então, tá muito ligado ali também. Então, é por isso que a gente está fazendo esse paralelo aqui com a Umbanda, porque cada raio, se você for ver, um orixá tem muito ali semelhança com o raio. Por isso que eu estou falando, tudo está ligado ao todo, né? Verdade. Então, mas aí a gente tem a nossa contraparte, né? Todo raio também, ele tem essa questão do amor. Por exemplo, o raio rosa, né? Que é o raio do amor. Ele tem essa questão do serviço, mas é muito importante que a gente tenha um equilíbrio com os outros raios, porque senão também, ou você não ama, ou você passa a ter um amor possessivo, um amor de posse. E não é isso que o raio prega, né? É aquele amor abnegado, é o amor incondicional, né? Então, amar, quando a gente fala de amor, é muito difícil falar de amor mesmo, né? Porque assim, quando você ama a pessoa do jeito que ela é, com as qualidades e também com os defeitos dela, né? Então você passa a amar até os defeitos da pessoa quando você está num amor abnegado, né? Agora, se você está num amor interessado, né? Então aqueles defeitos vão passar a te incomodar, né? Então é importante a gente ter essa compreensão dos raios, né? E o que eles trazem em cima de cada potência que cada um prega, né? Que cada um traz para gente. Então eu olho para os raios assim e eu acho que todos eles nesse equilíbrio, né? Por exemplo, eu sou da chama rosa, mas eu não posso vibrar só na chama rosa, né? É importante que a gente conheça e se conecte também com outros raios, né? A chama trina são os três, vamos dizer assim, principais, mas tem todos os outros, né? Então a gente tem o raio verde, que é o raio da cura, né? Então é um raio que eu sou apaixonada por esse raio porque ele se conecta muito com o comando Santa Esmeralda, que é o que é o comando da cura também, né? E é um comando que, se você for ver, ele é um comando que ele tem um papel específico voltado para o nosso planeta, que é da preservação, da restauração do nosso planeta. Então, são diversos seres que trabalham dentro do comando, que utilizam do raio verde para que o nosso planeta ele possa entrar num processo realmente de transição, mas que seja preservado, né, que seja um planeta curado, que as pessoas sejam curadas. Então é um raio que está conectado com esse comando, que é um raio que eu me afinizo muito, né? E aí, se a gente for olhar, a gente também tem o raio violeta, né, que é o raio, que é o sétimo raio, que é o raio de Saint Germain, né? Então é um raio também que é muito especial, que é o da transmutação, né? Então, o que é a transmutação? É a transformação. Então você transforma dor em amor, você transforma ignorância em conhecimento, né? Então é a transmutação. Então, quando você aprende a se conectar com os raios, você começa a entender realmente o nosso papel aqui mesmo, né? Acho que, e principalmente para quem está ligado com as medicinas, para quem tem um papel de desenvolvimento, de se desenvolver primeiramente, eu acho que é o mais importante, mas quando a gente entra numa função de ajudar outras pessoas, é muito importante a gente se conectar com os raios, porque faz toda a diferença no nosso trabalho da nossa evolução pessoal e no auxílio da evolução de outras pessoas também, né? E aí falando sobre o raio branco, né? Ah, eu amo o raio branco. Não é à toa que ele está no meio, né, dos 7 raios, fica depois da chama trina, né, e antes Sim, dos outros 3, né, que é o raio do é equilíbrio. do equilíbrio, ele está ali realmente no meio, né?
E é como se ele tivesse ali, é o ponto de equilíbrio dessa balança, né, desses outros raios ali. E quando você olha para o raio branco e você se conecta com essa energia, que é a energia da pureza, né, essa energia da espiritualidade, de uma conexão espiritual, né, e aí quem a gente tem ali dentro do raio branco, né? A gente tem o mestre Serafis Bey, né? E aí você pode trazer também ali, se você for correlacionar com a Umbanda, você traz ali Oxalá, se você for trazer com a egrégora crística, você traz ali Jesus, né? Então você consegue correlacionar. E qual que é o principal serviço desse raio, né? É o serviço também de evolução, de crescimento, né? É a balança divina, É a né? balança divina, que faz realmente a gente tomar um rumo na nossa vida, né? É um raio que nos traz muito sobre isso. E dentro de uma pureza, né? Da não contaminação, né? O raio branco, ele traz muito isso, é a pureza. Né? Você não está contaminado com informação, você não está contaminado com a sua consciência, com o seu pensamento, com o seu credo, mas você está puro ali se conectando com esse raio e ali se dispondo num serviço, né? Então, eu acho que todos os raios, se você for olhar assim, é muito importante a gente se conectar com todos eles, né? E para mim, assim, a conexão com os raios, né? É muito legal da gente ver que a gente pode se conectar com todos eles, independente do raio branco ser o meu ou não, né? E eu acho que as formas principais de conexão com os raios é através dos decretos, através dos rezos, né, as meditações. E se a gente for buscar, tem muita meditação, tem muito material, né? Acho que depois a gente pode até colocar Sim, alguns coloca os links, links de tem uns material. bem conhecidos aí na internet. E é muito legal da gente parar um minuto, né? E aí, qual que é a forma que você visualiza, né? Porque é importante a gente visualizar ali aquela chama. É através de uma vela. Então, você quer se conectar com o raio azul? Acende uma velinha azul, coloca um rezo ali. Pode ser um rezo de São Miguel, uma meditação ali de São Miguel, uma meditação do Mestre Eumória, né? E você se conecta com aquele raio. Né? Você pode trabalhar com a cromoterapia, né? Então a questão das cores também. Então é muito legal para você se conectar. Aí eu quero me conectar com o raio amarelo, né? Então quando eu quero me conectar com o raio amarelo, então acende uma velinha ali no raio amarelo, se conecta com essa energia do conhecimento, da sabedoria mestre Lanto, né? A mestra Kuan-Yin, que eu amo muito também, né? Então assim, é importante a gente se conectar. Sarasvati, Buda, né? Rei Então, Salomão. dá para a gente, né? Então, é uma infinidade de outras egrégoras que acabam agregando dentro do raio, né? E aí e é muito curioso, né? Porque para mim, ainda assim, o raio amarelo, apesar de trazer a parte do conhecimento, né? Mas eu acho muito importante também da gente reverenciar a questão que ele traz aqui, que o conhecimento é libertação também, né? Porque ele traz o conhecimento, só que quando a gente se prega só no conhecimento, sem a ação, né? Sem a emoção e o sentimento ali, passa a ser algo frio, né? Então é por isso que é importante a gente se conecta com o amarelo, mas a gente se conecta com o rosa também, né? Para que o seu conhecimento realmente ele seja algo que possa criar, que ele possa gerar, para que ele possa curar, né? Então você tem um conhecimento, mas não é algo que é só seu ou que você vai usar para que você, né, se sobressaia a alguém ou em algum lugar. É um conhecimento que eu sempre tive isso, né? O conhecimento, o melhor conhecimento é quando você partilha ele, né? Aí sim que o seu conhecimento ele vale a pena. Tem uma coisa do raio amarelo que eu acho muito bonita também, se você permite complementar. Claro. Que ele fala do conhecimento através da alegria. Porque tem eu li em algum livro, alguma coisa assim, nos meus estudos, que conta, acho que a história do mestre
acho que do mestre Lanto. Lanto. Eu acho que é dele, ou não estou bem certo se é dele ou se é do mestre Kutumi. Que quando ele está na sua vida monástica, ele larga tudo, ele abandona tudo pelo voto monástico e pelos seus estudos ali, né, espirituais, e aquilo vai deixando ele muito solitário. E ele tem um insight dele, ele percebe que não é isso. Ele precisa viver, a vida espiritual não tá ligada àquilo. Que o conhecimento, ele pode regozijar, né? Que ele pode ser feliz, que ele deve desfrutar da vida através do conhecimento. Ele não precisa abrir mão de tudo, né, por conta do conhecimento. E é uma lição também do Raio Amarelo, Sim, né? A alegria, conhecimento através da alegria. exato. E eu acho que partilhar esse conhecimento também de uma forma alegre, que seja leve, né? Eu acho que é muito importante, porque é mais fácil de você aprender dessa forma também, Sim. né? E eu acho muito bonito isso dentro do Raio Amarelo, porque se você for ver, né, esse trabalho que eu desenvolvo dentro da jiboia, para mim ele está muito ligado ao Raio Amarelo, que é o raio do conhecimento. Né? E é um Com conhecimento que eu certeza. trago para mim e é um conhecimento que eu partilho para os outros também, né? E aí, falta algum raio que a gente não Acho que falou? A gente falou a de gente falou, todos, não, deu uma um passadinha. apanhado, né? Acho que a grande sugestão aqui para quem quiser se aprofundar é pesquisar, porque tem muito material sobre os raios na internet. Internet, né, é um campo minado, então eu vou deixar alguns links aqui de lugares muito confiáveis. Uma outra forma muito legal também de se conectar aos raios são algumas chaves musicais que são muito conhecidas, que são ligadas aos raios, notas musicais, músicas clássicas. Clássicas, Tem alguns gente. compositores muito importantes que são reconhecidamente ligados aos raios, Sim. e essas músicas são divulgadas. Vou deixar alguns links, inclusive de associações ligadas aos raios, para vocês possam pesquisar com segurança e dos decretos mais conhecidos dos raios, para que vocês possam fazer as meditações aí. Conta para o pessoal como é que as pessoas podem descobrir os seus raios. Os raios, Como como que a gente descobrir? descobre, né, gente? É matemático, né? É, E é simples, porque você vai fazer a soma das datas do seu aniversário. Então você vai colocar ali, no meu caso, né, 13, 10, 19, 7, 8. Então você vai fazer a soma dessa numeração. Né? Então 1 mais 3, 4, aí 1 mais 0, 1, aí 1 mais 9, 1 mais 9 aí vai ficar 0, né? Porque ele soma, então não vale o 10 ali, é 0. Aí o 7 mais o 8. Então você vai somando ali todos os números e vai fechar num número. Né? Então você vai somando até ficar um um número número só. só. Isso. E aí, fechando esse número, é o número do seu raio, está correlacionado ao seu raio. Só que tem, às vezes a gente faz a soma, no meu caso, é o raio, o meu é o raio rosa, a soma de 3. tudo dá o 3, né? E aí tem alguns casos que dá 0 ou dá 9, né? Não, dá 8, né? Em alguns casos fecha ou 0 ou 8. E aí, nesse caso, o 0 ou 8 você subtrai. Então, por exemplo, o 8 você subtrai 7, né? Aí vai ficar 1, é o primeiro raio. E aí o 0, você vai subtrair 7, aí vai ficar menos 7, né? Aí é o sétimo raio. Então, é uma continha que depois a gente pode colocar Sim, lá também também vou para colocar. vocês descobrirem. Né? E tem alguns casos também que associam a Ao dia da data, semana, o dia né? da semana que você nasceu. Né? Aí, no meu caso, eu nasci na sexta-feira. Eu Né? também. Eu seria raio branco, né? Seria o raio branco. Então, aí na sexta-feira a gente está associado a esse raio. Então, você tem, no nosso caso, a gente tem a energia, né? A nossa energia, ela tá para esses dois raios. Né? Então, tanto, no meu caso, o raio rosa com o raio branco. Né? E aí, no seu caso, seria o raio azul com o O raio raio branco. branco. Olha que Né? interessante. Muito interessante saber de ter a ligação por ter nascido no dia. De fato, na numerologia, o meu deu raio azul também.
Mas tem muita gente que o dia da semana dá certinho, né? Sim. Então tem essas duas formas, mas eu costumo dizer, já sempre me perguntam isso também, que a melhor maneira, você faz a numerologia, entende ali qual é, mas depois você vai sentindo, né? Vai se conectando, vai fazendo as meditações, e em algum momento você vai saber. Exatamente. É tiro e queda, não tem como errar. Não O tem seu como coração errar. vai dizer, né? Exatamente. E é muito bonito a gente se conectar, né, com a espiritualidade dessa forma, né? E a gente olha para cada um dos raios e quando a gente começa realmente a senti-lo, né, a sentir essa energia que emana desses raios, a gente vê que a gente realmente tem algo a mais, né? No nosso servir. Ele agrega muito no nosso servir, na Com nossa certeza. nosso papel aqui de se autodesenvolver, né? E acho que essa questão da conexão com os decretos, com os rezos, né, é o que vai fazer você sentir, né? Então, às vezes, eu sou do raio rosa, mas eu não estou sentindo muito raio rosa. Tudo bem, vai chegar um momento que você vai sentir o raio rosa. Mas tudo bem se você agora, nesse momento, está se conectando com o raio amarelo, porque às vezes é essa energia que você precisa nesse momento, né? Então vai muito desse sentido. E é a mesma coisa, acho que com a Umbanda, né? Quando a gente vai se relacionar É isso com mesmo. os orixás. Porque às vezes eu não sinto Oxum, mas eu sinto muito forte Ogum. Porque eu preciso desse movimento na minha vida, dessa caminhada, dessa coragem, né? Então é Ogum que vem ali e se apresenta para mim. Então o amorzinho ele fica meio de lado, entendeu? Sim. Então ali levanta, vai, anda, vai desbravar, vai fazer, vai acontecer, entendeu? Ou às vezes você tá ali, né? Você não se conecta com o Oxum, né? Não estou me conectando com o Oxum, mas vou me conectar com o Xangô. E a mesma coisa dentro dos raios, né? Então acho que é muito isso. Não se preocupem se vocês não se conectam ainda com o raio de vocês, porque vai chegar esse momento. Pode ser numa consagração, pode ser num estudo pessoal seu, num rezo pessoal, mas vai chegar esse momento. E através da música clássica. Eu sempre falo que o trabalho dos Sete Raios é um trabalho fino e elegante, gente. Porque é música clássica, é música lírica, né? E traz uma beleza toda para essa egrégora, né? Que eu acho que é tão rica e traz tanto conhecimento. E existe um estudo, né, sobre a música clássica com as moléculas de água, né? E nada contra o rock, porque eu já fui roqueira, tá, gente? Eu gosto ainda de algumas coisas. Mas, por exemplo, você fazendo um estudo de um rock, né, com a molécula d'água e você olhando ela no microscópio, né? Então você tem ali formas que são formadas, né? São ali mostradas pelo telescópio, e aí você vê ali que são formas meio estranhas. E aí você coloca uma música clássica, né? E aí quando você vê ali o que a música clássica faz, então ele monta geometrias ali que são lindas, são cristais, né? Então ele vai cristalizando aquilo dentro, né, das moléculas. Então a música clássica ela tem esse poder. E eu acho que é por isso que também está muito relacionada aos raios, né? Porque é uma coisa muito fina, muito bonita, assim como os raios, né? Porque é um estudo realmente fino. É para quem gosta de estudar, eu acho que se conectar com os raios é uma chave muito poderosa. Eu concordo. Eu costumo colocar, quando eu abro os trabalhos dos raios, essas músicas no meio das playlists, porque realmente eleva muito a vibração. Sim. Eu tenho uma teoria de que os raios, a gente vive a nova era, a era violeta, a era de Saint-Germain, a de Aquário, e os raios, eles vão se adaptando a essa era, né, e vão encontrando, como a gente não vive uma época onde a música clássica vive, né, sobrevive a essa nossa realidade, é uma música de nicho hoje, né, maravilhosa, mas que não é tão consumida quanto era, né, no início do século passado, né, e nos anteriores.
quando os raios começaram a ser estudados, né, pela Helena Blavatsky, e os compositores se dedicavam a compor as músicas clássicas para eles, eu entendo e sinto que os raios encontram caminhos através de outras formas, outras músicas, né, para se manifestar. E talvez por isso, né, eu tenho um disco do Namastê que a gente fez no ano passado, pros raios, né, com essa roupagem de rezo, né, e outros compositores, o Rica Silva esteve aqui, né, no começo do ano, falou, né, de um amigo dele, que perdão, eu não vou lembrar o nome, mas que lançou um disco sobre os raios. Que legal. Um disco que eu tenho umas músicas, inclusive, desse disco salvas, que é um disco de rezo, mas também bem rock and roll. Nossa! E é bem rock and roll, um rezo totalmente dedicado aos raios. E essas músicas são músicas de elevação também, né? Porque é isso, né? A espiritualidade encontra os caminhos, né? Para trazer a sua mensagem para todos, né, que estão abertos a recebê-la. Chegar onde precisa chegar, né? É isso. Acho que é isso, né, Bruno? Aninha, adorei o nosso papo, né? É uma pena que a gente não possa aprofundar cada um dos raios, mas tem muita coisa, né? Muita coisa. Estão dentro de nós e eu deixo um convite para quem quiser conhecer o Jiboia Sagrada. Essa casa é muito especial. Tem o Instagram do Jiboia, que você pode conhecer mais. Tem toda a programação da casa. Esse ritual cósmico, que, né, já vai para o segundo agora, né, do ano, na semana que vem. A gente deve publicar esse vídeo agora no sábado, dia 24. Então já na quarta-feira tem um trabalho cósmico lá no Jiboia. E aí em seguida já seguem os trabalhos dos raios. Você pode ver toda a programação lá. @Jiboia Sagrada? Jiboia Sagrada A. @Jiboia Sagrada A. São dois As. Jiboia Sagrada A. Isso. É a casa que agora se chama Jiboia Sagrada Iezã. E aproveitando aqui, eu sei que ainda está um pouquinho longe, mas a gente vai ter um trabalho dos 7 raios lá na Oca da tribo Xamã. Vai ser um trabalho, estou falando em primeira mão, nem foi divulgado ainda, mas um trabalho dos raios tocado ao vivo. Olha que legal. Vai ser muito especial. Não vai ser um trabalho do Namastê, vai ser um trabalho onde eu vou me apresentar com outros irmãos, cada um representando um raio. Vai ser muito especial. A gente está preparando esse trabalho dia 23 de maio, na Oca da tribo Xamã, lá em Nazaré Paulista. E aí eu dou mais detalhes em breve. E você vai ser qual raio? Raio azul. Muito bom. Vai ser muito legal. Convido a todos. E antes disso, dia 21 de março, tem o Namastê Saravá também, lá em Nazaré Paulista. Vai ser muito legal receber todos vocês nessa apresentação. Tá bom? Aninha, obrigado. Bruno, muito obrigada por esse papo. Foi muito legal. Agradeço pela oportunidade e é isso. Agradeço vocês também que estão assistindo a gente. Vamos deixar aqui os links, vou deixar também um texto aqui falando um pouquinho sobre os raios, mas busquem conhecer, eu acho que é muito importante. Gratidão, viu, Bruno? Gente, gratidão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.